Fala pessoal, eu aqui de novo para dar sequência aí. Hoje vou falar de um tema polêmico e pouco falado, tá? Mas de suma importância na composição de uma comissão e na carreira e na vida de um preparador físico, que é exatamente a colocação do preparador físico dentro de uma comissão técnica, o entrosamento necessário dele com o treinador principalmente. Então, de muito tempo aí vocês vêm ouvindo falar, hoje já nem tanto, porque já ficou até batido tanto que falar da importância da preparação física no futebol moderno. Porém, essa importância, ela se dá muitas vezes só da boca para fora, né? Se falam da importância, mas nós nem somos tão valorizados quanto se diz importante, financeiramente falando. Eu acho que a representatividade, sim, dentro do clube a gente tem essa valorização, se respeita bem a função do preparador físico. E a gente realmente, não estou puxando sardinha para a minha função, pelo amor de Deus, me entendam. Mas a importância nossa, ela é grande dentro de um planejamento de clube. Entendeu? Então, nós temos que tomar conta de muita coisa, e isso às vezes é mal entendido porque gera desconforto em várias funções. Vocês vão deparar com profissionais incompetentes em áreas distintas no futebol, vão deparar também com profissionais jovens com pouca experiência e com profissionais com ideias diferentes. Isso é natural. O que tem que ser entendido por todos eles é que o objetivo final é o resultado, e o time ganhando, todos ganham e fica bom para todo mundo. Então, quando você interfere numa alimentação, você sugere uma alimentação diferente, você pode causar, não na alimentação, desculpa, mas no horário da alimentação, no horário de uma refeição, no tipo de refeição numa viagem, se nós vamos fazer um lanche, se nós vamos fazer um jantar, se nós vamos viajar mais cedo para jantar, para almoçar, ou para chegar no horário do jantar. Então tudo isso tem que ser discutido com quem faz a logística de viagem, e parece que você está saindo da função. Quando a pessoa é insegura, ela acha isso. E eles não veem que se concentra para se alimentar, para descansar e para encher o tanque da máquina, que é o corpo, para na hora do jogo render. Então tudo isso interfere em rendimento. Viajar de madrugada, noite de sono, aí se perde a noite de sono, bota um voo de madrugada, se perde a noite de sono, você não recupera o atleta no outro dia, segundo dia ainda está cansado, você não treina corretamente, terceiro dia você vai jogar, sem treinar e mal descansado, mal recuperado. Interfere em quê? Rendimento. Aí o time não corre, aí a imprensa, o diretor mal orientado, que não entende, vai falar que o time tá cansado. Eu já cansei de ouvir, eu nem esquento a cabeça mais, porque a gente, hoje em dia, você testa tudo, você também tem muita consciência do seu trabalho, você não estressa não, mas antigamente eu ficava louco com isso. Aí o time tá mal, voou no domingo, aí na quarta tá mal fisicamente. Não tá mal fisicamente, alguma coisa foi errada no meio do caminho, de domingo para quarta, entendeu? Então assim, tudo isso interfere em rendimento. Então olha como o preparador físico tem que estar entrosado com tudo isso. E tem que se ter um jogo de cintura para você organizar tudo isso e as pessoas não se sentirem incomodadas, né? Vamos lá, até uniforme. Você já ouviu falar que tem times que tem o padrão principal e quer sempre jogar com ele. Tem cores que não interferem em nada no rendimento. Agora, você já pensou em jogar 10 horas da manhã com uniforme preto? Com um clima de 32 graus e a umidade de 10 a 15. Pronto, então se eu tenho a possibilidade de jogando em casa, escolher meu uniforme e jogar de branco, por que eu vou jogar de preto? Se eu posso ganhar nesse quesito em termos de desgaste térmico, né? Para me ajudar no resfriamento e a queda de rendimento se retardar. Mas como é que você explicar isso, velho? Não é boa, para um diretor, para um roupeiro. Então assim, os caras têm que ter muita boa vontade para entender isso. E às vezes a gente é mal interpretado, você vira o chato do clube, né?
Então, eu já nem sei mais o que vale. Se é você conquistar todo mundo primeiro para que eles entendam essa importância, abracem realmente a função do preparador físico, ou então que eles aprendam isso e não precisa que você faça, que seria o ideal, né? Mas eu sou o seguinte, chegou no clube, tudo redondinho, os caras são espertos, são inteligentes, são bons em tudo isso, eu vejo que tá tudo certo, eu não falo mas chegou, tá tudo errado nesse sentido, tudo errado não, nunca vai estar tudo errado, mas tem coisas a se melhorar para aumentar o rendimento, eu falo. E ao falar, você cria estranheza, você cria desconforto. E eu sempre falo que a competência de um expõe a incompetência dos outros, quando eles não dão conta de fazer o serviço. E isso acontece invariavelmente, né? Eu confesso que bem menos do que eu estou falando aqui, mas acontece em um clube e outro. Mas aí eu vou chegar no principal. E tudo isso que eu falei que envolve rendimento, você leva para o preparador físico e o treinador. Então, gente, é uma dificuldade gigante quando você é preparador físico do clube e chega um novo treinador. Além de você ter que conquistá-lo no quesito social, relacionamento, né? Todo mundo chega muito com o pé atrás sempre quando não tem indicação, quando não te conhece, quando não tem referência. A pessoa chega um pé atrás. Será que esse cara vai ser meu amigo, vai ser meu parceiro? Porque o futebol tem disso. O treinador sempre é a vitrine principal, né? E é o cara que leva a porrada primeiro. E às vezes, quando o negócio está ruim no clube, todo mundo fica contra o cara. E o bom é você ter as pessoas a favor dele, né? Mesmo que sejam do clube, na hora que se monta a comissão, você tem que estar do lado do treinador, você tem que defender o treinador. E às vezes essa sintonia não existe, porque chega um treinador com uma filosofia totalmente diferente da sua. Então esse é um problema. Aí você tem que se adaptar a cabeça sempre ao treinador. Por mais que os princípios fisiológicos, técnicos e físicos não batam com os seus princípios, a gente tem que criar situações para resolver isso e se adaptar ao trabalho do treinador. Então é um jogo de cintura gigante. Vou dar um exemplo clássico. Se nós entendemos que hoje o futebol está muito relacionado a estímulos em alta intensidade, a força, e chega um treinador, como eu peguei num clube recente aí para trás, 2, 3 clubes atrás, que gostava só de campo aberto, fazia coletivo, treino tático de campo inteiro e futebol, o alemão, de meio campo, mas usando os dois lados. Então você tinha praticamente 3 trabalhos aeróbicos seguidos na semana. Esse tipo de trabalho gera dor muscular posterior, de coxa, fica com dores iguais de jogo, aumenta o volume da semana e baixa a força e a velocidade, porque não tem como, são concorrência, é fisiologia. Mas o treinador não entende disso. Então ele está dando o treino dele visando a organização do time. Então ele tem que te dar abertura para explicar isso para ele e tentar mudar a forma de execução desses treinos. Olha o quão complexo é isso. Ele é o cabeça. E como que você vai chegar no treinador que mal te conhece, e mesmo depois que já te conhece, mas já tem um modelo de trabalho, e falar, professor, aqui a gente gosta de jogar agressivo, e os trabalhos estão atrapalhando, vão contrário aos princípios de força e velocidade. Então, se o treinador não tem de duas uma, ou conhecimento teórico na parte física, que eu acho que é o ideal, que eles tinham que ter, ou então ele não tem muita confiança no preparador físico, o negócio não vai acontecer, gente. Aí nós vamos ter que ficar pegando G2, que é o grupo não relacionado, e trabalhando algo diferente para equilibrar, pegando quem está expulso, quem está suspenso, pegando quem chega, trabalhando os aquecimentos, tudo é diferente do que o treinador trabalha em termos de sistema energético, né, de vias energéticas, para compensar o trabalho voltado para a parte aeróbica que ele faz. Tá? Então esse é um ponto. O outro que eu falei que é o bem legal, é quando você já anda com o treinador. Eu trabalhei com um treinador 12 anos seguidos, entre indas e vindas. Nunca a gente discutiu o que eu ia trabalhar.
era sempre assim, professor, o que é o seu trabalho? O trabalho é, eu preciso fazer na semana um coletivo, um tático defensivo, um tático ofensivo, um analítico de finalização, bola parada. Beleza, professor, então nesses trabalhos eu vou encaixar o aquecimento de trás para frente, do jogo para cá, um de velocidade, um de força e um de resistência anaeróbica, beleza? Professor, no seu coletivo, dá para o senhor quebrar em 3 tempos de 10, por exemplo, 4 de 10, para que a gente não tenha um volume grande com intensidade muito baixa? Não, não dá. Eu quero fazer direto, tipo um tempo de jogo, 45. Beleza, ele quer fazer assim. Então dá para ele ser mais no início da semana, professor? Para a gente ter tempo hábil de recuperar até o jogo? Pode ser na quarta, por exemplo? Tranquilo, pode ser na quarta. Você entendeu? Então é assim que a gente ajusta o treinador. Aí ele vai fazer um tático defensivo. No seu tático defensivo, para a gente trabalhar uma intensidade alta, dá para a gente trabalhar estímulos de 3 minutos, te atrapalha na execução do seu trabalho? Você pode saltar 3 minutos forte, respirar 1 minutinho e ir de novo e fazer todo o seu trabalho dessa forma? Dá para fazer ou te atrapalha? Não, dá para fazer. Então bora fazer. A gente não entra na execução do trabalho, a gente entra na duração e no tempo de execução, né? No tempo de execução e na intensidade do trabalho. É nisso que a gente tem que se ater. Quando nós temos o fisiologista, facilita muito, gente, porque se você tiver a frequência cardíaca em tempo real, você controla a intensidade. E aí, como eu falei, basicamente a questão do conhecimento de diretores, de treinadores e de demais membros da comissão técnica. Os caras estão muito voltados para volume. Aí o treinador chega, o presidente chega, vê o fisiologista do lado e quanto que está aí, qual o volume de hoje? O que importa o volume, gente? Importa muito pouco, a não ser quando é para mais, mas o que tem que ser olhado hoje em dia é quão intenso é o treino e quão intenso é o jogo. E aí eu já vou aproveitar, eu estou falando de entrosamento, mas já vou aproveitar e vou falar disso também, como o treinador tem que confiar no preparador físico, porque até o que se observar tem que ser passado pelo preparador físico para o treinador. Não adianta você acabar o jogo e querer saber quanto seu atleta correu. É muito mais importante que ele tenha uma intensidade alta, vários estímulos de alta intensidade com um volume menor, do que um volume muito alto e nenhum estímulo de alta intensidade no jogo, nenhum pique. O que adianta se o futebol se resolve exatamente nos momentos de alta intensidade? Então, o ideal seria as duas coisas, né? Intensidade alta e volume alto. 30 estímulos de alta velocidade, 15% do volume total em alta intensidade e um volume acima de 10. Então, perfeito. Mas se o atleta tem uma intensidade, um volume de 8 km por jogo e tem 20% desse 8 em alta intensidade, ele está muito melhor, na minha análise e na maioria de quem avalia jogo, do que um atleta que correu 11 e teve 5% de alta intensidade. Eu prefiro o modelo anterior, entendeu? E falando nisso, já fazendo um parênteses aqui de monitoramento, muitos clubes já nem monitoram o jogo mais por causa disso. Porque tudo isso, volume e intensidade do time e do atleta, é subjetivo, está relacionado ao adversário. E a você também, conforme o resultado que você faz. Se você faz 3-0 com 30 minutos de primeiro tempo, você concorda comigo que você não vai manter a mesma intensidade, o mesmo volume os outros 60 minutos? Você vai tocar mais a bola, você vai cadenciar, você vai buscar o resultado da mesma forma, mas de forma diferente, de uma intensidade diferente. E da mesma forma, ao contrário, você leva 1-0 jogando em casa com 20 minutos de jogo. Você vai subir linha, você vai pressionar, você vai buscar o tempo inteiro, vai aumentar a sua rodagem, você vai ter um volume maior, teoricamente, até empatar o jogo pelo menos. Então isso interfere muito no volume do jogo. Enquanto não se tem um padrão, o que é um padrão? Toda vez que eu saio ganhando, eu corro o volume tal, intensidade tal. Toda vez que eu saio perdendo no primeiro tempo, meu volume, isso é um padrão. Enquanto você não exerce um padrão, e cada time, cada jogo é uma história diferente, eu já acho que cai um pouquinho em desuso a importância do monitoramento de jogo, entendeu? Monitora treino,
Monitorou o treino, não precisa monitorar jogo. Monitorou o treino, os atletas estão avaliados, está tudo certo. O monitoramento de treino está mostrando que os treinos são intensos, os atletas estão com percentual legal, níveis de execução bons, treinos físicos também dentro do que você preconiza, do que você determina. Cara, tira esse negócio desde o jogo. Isso aí já está valendo muito mais para questionamento de leigos e imprensa do que propriamente para o próprio como referência vamos dizer assim, de arquivo, legal, tranquilo, mas não credencia ou não diminua o êxito do seu atleta, do seu time, em função do monitoramento de jogo, não, porque ele está muito relacionado ao adversário e ao placar do jogo. Beleza? Espero ter contribuído um pouco com vocês aí. É muito longo e vasta essa discussão, né? E essa é a opinião pessoal. E eu espero que vocês busquem sempre isso, o convencimento do quão importante é um preparador físico na comissão técnica, e que vocês tenham a sorte de ter contigo, de estarem fazendo parte de comissões que confiam nisso e que tem na nossa função, na nossa pessoa, alguém importante e capacitado também na elaboração do planejamento semanal e anual para contribuir com os bons resultados. Beleza? Compartilhe esses vídeos, eu preciso que vocês compartilhem até para eu saber se o pessoal está gostando, se aumenta os números de inscritos, para que eu possa continuar com esses vídeos, né? Um grande abraço. Tchau.